Bom dia, Riachi Lovers, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um curso muito importante para desenvolvimento que vai preparar vocês para o sucesso de vendas. Então, hoje a gente vai falar sobre foco no cliente, dicas de como vender e atender os nossos clientes Riachi Lovers. E aqui a gente vai falar sobre o sumário, né? Como que a gente vai conduzir esse curso para você aqui hoje. Então, a gente vai falar sobre a introdução, loja limpa, arrumada, iluminada, foco no produto com exposição vendedora, olhar nos olhos, sorrir, cumprimentar, estar disponível, comunicação efetiva e caixas com mínimo de filas e atritos. Então, esse vai ser os nossos pontos condutores desse curso de hoje. Antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou a Natália Guedes, faço parte do time de treinamento aqui da Riachuelo. Sou formada em psicologia e faço parte desse time incrível que atende os nossos clientes internos de loja. O objetivo do treinamento hoje é capacitar os colaboradores a proporcionarem uma experiência excepcional de atendimento ao cliente. E tudo isso alinhado muito aos nossos valores e expectativas da marca Riachuelo. Então, hoje a gente vai falar principalmente do nosso valor cliente no centro. Então, o que significa isso, né? Então, cliente no centro é pensar que a gente cuida da jornada dos nossos clientes e direcionamos todas as nossas ações e decisões para atender os seus desejos. Então, hoje a gente entende que o nosso cliente está no centro do nosso negócio. A primeira dica é loja limpa, arrumada e iluminada. Né? Como o primeiro ponto que a gente vai trazer aqui é sobre sempre deixar a vitrine limpa, né? Com os produtos centralizados, bem passados e sinalizados, né? Então, a gente tem os nossos processos de VM que toda semana a gente manda para vocês e como isso é direcionado, precisa ser bem executado, para a gente conseguir que o nosso cliente consiga enxergar como a gente gostaria que ele enxergasse, né? Então, ter essa atratividade, essa vontade, esse desejo de comprar. Então, quando a gente coloca a nossa vitrine de uma forma limpa, organizada, bonita, com uma iluminação que faça sentido ali para o nosso momento, né? Com todos os materiais de VMs funcionando de uma forma muito lúdica, que dá aquele desejo do cliente comprar, então a gente está no caminho certo. Primeiro ponto. O segundo ponto é revisar a iluminação. O foco da luz sempre precisa estar evidenciando o produto para, né, que ele consiga enxergar todos os detalhes e ter essa vontade, essa atratividade bem gostosa quando a gente vai numa loja e vai comprar. O terceiro são os provadores que devem ser sempre limpos e organizados. Os nossos provadores, eles são lindos. Cada provador, ele tem uma estética diferente para trazer uma sensação diferente para o cliente. Então, a gente sempre precisa fazer com que os provadores estejam limpos e organizados para as pessoas se sentirem super bem lá dentro. A gente também tem o nosso som, então a gente entende que o volume tem que ser agradável, a gente entende que a temperatura da loja tem que ser muito boa, né, que deve estar entre os 22 e 24 graus, né, então esse é o quarto ponto, deixar a temperatura da loja sempre agradável e um volume super ok, pra gente conseguir fazer com que as pessoas conversem, né, se elas quiserem ligar pros seus maridos, para suas mulheres, para trazer esse tipo de informação, se quiser tirar foto, tá bem iluminado, né, funcionando muito bem. Então, a gente, com isso, consegue fazer com que o cliente se sinta muito bem na nossa loja. A dica número 2 é foco no produto com exposição vendedora. E o que isso quer dizer? Né? Então, a gente precisa, primeiro ponto, conhecer muito bem os nossos produtos, principalmente os mais vendidos. Né? Esses produtos, a gente chama eles de best sellers. Né? Então, são os produtos que a gente já sabe que vai sair muito bem, as pessoas normalmente já vêm procurar, ou porque já ouviram falar, ou porque já conhecem e querem comprar outras cores. Então, sempre entender quais as roupas que a gente mais está vendendo. Né? Hoje a gente tem a nossa calça Luca, que é uma dos nossos best sellers, então a gente sempre tem em todas as nossas lojas um mesão com as 4 cores mais vendidas. Então, a preta, azul marinho, a cinza e a de oncinha.
tá? Então essas são as 4 cores que a gente mais vende e a calça que a gente mais vende. Então a gente sempre tenta deixar esse móvel extremamente organizado, né? A gente deixa eles empilhados, organizados por tamanho, fazendo todo esse acompanhamento, porque é uma coisa que vai vender bastante, a gente já sabe que isso vai acontecer, então a gente precisa deixar isso sempre muito evidenciado. E o segundo ponto é principalmente falar sobre o nosso VM, né? A nossa orientação de VM, a gente precisa deixar isso sempre aplicado, né? Os materiais que a gente manda para vocês, os materiais que a gente manda de como organizar tudo isso, a gente sempre tenta deixar da forma mais acessível possível, e é por isso que a gente faz com que, quando os VMs estão nos lugares certos, a gente consegue trazer esse desejo para o cliente, de fazer ele comprar, de fazer ele olhar aquela peça com um olhar diferente, né? Então, é por isso que a gente está sempre buscando instigar a curiosidade e a vontade de conhecer aquele produto, de experimentar, né? Então, o VM, ele é essencial nesse processo. E o terceiro ponto, e não menos importante, é as novidades. As pessoas precisam saber das novidades que a gente tem na Riachuelo, que são novidades sempre maravilhosas. Esse mês, inclusive, a gente tá com os nossos produtos da coleção das Olimpíadas. Então, é super importante que a gente tenha esses produtos em loja, eles estejam bem visual, e para as pessoas conseguirem ter curiosidade, querer entender, né? É as únicas marcas do Brasil que tá fazendo isso. Então, a gente entender a importância desses movimentos, dessas novidades, para instigar, porque todo o time de marketing está fazendo um papel super bacana divulgando isso, né? A Riachuelo é uma marca que fez o uniforme da seleção de vôlei feminina e masculina. Então a gente vai vender esses uniformes para vocês. Então, de que forma a gente faz com que as pessoas sintam essa curiosidade e venham atrás e saibam onde ir, né? Então, tudo isso sempre muito direcionado para fazer com que a gente consiga vender cada vez mais. Nossa terceira dica é olhar nos olhos, sorrir, cumprimentar e estar disponível. É extremamente importante a gente criar essa conexão com os clientes, né? E a nossa postura corporal, ela diz muito desse processo. Então, de que forma a gente pode fazer, né, para estar disponível, para conseguir sorrir, né, olhar nos olhos, né, se demonstrar disposição nesse processo, né? Então, a gente criando essa conexão, a gente faz com que essa experiência do cliente seja mais positiva e acolhedora, fazendo com que ele queira voltar. Hoje em dia a gente tem muitos concorrentes, a gente tem toda a parte do online, a pessoa pode comprar em casa, ela pode comprar pelo celular, ela pode fazer essa compra de diferentes formas. Só que por que ela vai na loja? Qual que é o intuito, né? Então a gente precisa entender que essa experiência vai fazer com que o cliente volte mais vezes, que o cliente seja fiel àquela loja, que esse cliente ele tenha essa vontade, esse interesse de conhecer as nossas novidades, saber mais, né? Quando a gente vai oferecer algum outro tipo de produto que a Riachuelo oferece, também vai trabalhar nisso. Então, a experiência do cliente, quando ela é atuada de forma muito orgânica e gostosa, faz com que o cliente volte mais vezes e compre mais com a gente. A quarta dica é a comunicação efetiva. Então, a gente precisa, né, em todo esse processo de criar conexão com os nossos clientes, ter uma comunicação muito direcionada e efetiva, né? Então, uma dessas dicas para auxiliar nessa comunicação efetiva é praticar a escuta ativa para atender as necessidades do cliente. Então, a gente precisa, além de estar disponível, que a gente viu na dica anterior, é estar disposto a ouvir o que o cliente está pedindo. Se ele está pedindo um tamanho diferente, como que eu posso fazer para ajudar ele e agilizar esse processo? Então, a gente precisa de dedicar total atenção ao cliente nesse processo, né? Evitando aí distrações ou muito tempo de espera. E a gente entende que para uma comunicação efetiva também, a gente precisa se colocar no lugar do cliente. Então, como você gostaria ali, né, de alguma forma, de ser tratado, de ter uma atenção de um cliente ou um outro colaborador da nossa loja? Então, a gente precisa compreender emoções e expectativas do cliente para oferecer
o suporte adequado, entender a necessidade dele, o que ele precisa, de que forma a gente pode ajudar. A gente precisa mostrar interesse, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer todo esse trabalho de atendimento, de olhar para o cliente, e a gente precisa demonstrar interesse no que ele está falando, demonstrar interesse, né, no que ele está dizendo, para que ele indique o que ele precisa e a gente consiga ter o foco aí em ajudá-lo. E a gente também, eu acho que como um ponto extremamente importante, oferecer soluções. Ele vai trazer um problema e a gente precisa trazer a solução. Se a gente quer vender mais, melhor e fazer com que a nossa loja bata a meta, a gente precisa identificar o problema, a preocupação do cliente, o que ele está precisando, né? E apresentar uma solução. Se eu não tenho a peça, de que forma que eu posso fazer com que eu não perca essa venda, que a Riachuelo não perca essa venda. Então eu consigo olhar na prateleira infinita, eu consigo olhar dentro do nosso site e falar para o cliente que a gente pode pedir e amanhã tá na loja, ele pode vir buscar ou entregar na casa dele. A gente tem muitas opções de formas com que ele não perca essa venda, que ele consiga manter ainda esse desejo e chegar de uma forma muito rápida. A quinta dica é caixas com um mínimo de filas e atritos. Quem gosta de ficar muito tempo esperando na fila? A gente sabe que é extremamente importante esse momento final ali do cliente. Então, como que a gente pode organizar essa fila de uma forma mais eficiente, né? Pensando aí em minimizar o tempo de espera dos clientes, que é o que realmente importa no final do dia. A gente está em ambientes onde a gente precisa fazer essa venda mais rápida, passar este produto mais rápido. Então, de que forma a gente consegue fazer com que esse processo seja mais eficiente? Então, é sempre estar muito atento ao que está aparecendo ali no momento da venda, né? Se a fila está começando a crescer, vamos para o caixa, vamos apoiar ali o time para fazer com que essa venda seja mais rápida e proveitosa, né? Ou até um momento de perguntar para os clientes se eles estão precisando de mais alguma coisa, se eles estão sentindo falta de algo, né? Estar nessa disposição, que é outra dica que a gente já tinha falado. Estar atento ao ambiente, né? O quanto é importante a gente entender o ambiente, né? Para proporcionar aí o melhor atendimento para esses clientes. Então, estar disponível, mostrar que você quer ajudar, isso já é estar super atento ao ambiente. Ofereça os nossos produtos financeiros. Vocês sabem que a Riachuelo tem outros produtos que não só os nossos produtos físicos, né? Então, é super importante a gente fazer também essa tentativa de venda dos nossos produtos financeiros, né? Então, oferecer o nosso cartão, entender se faz sentido para a pessoa. A gente sabe que, às vezes, as pessoas se sentem meio coagidas, né? Então, é importante a gente tomar muito cuidado na forma como a gente vai se colocar, na forma como a gente vai falar. Então, sempre oferecer no máximo 2 vezes. E respeitar o cliente. O cliente falou não, é não. Então, não tem